Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14. Primeiro Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós e nós nos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens e cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Nós lemos até aqui. Eu, como um pastor, diante do ministério, tem muitas diferenças com outras pessoas. Um pastor, ele não tem motivo de encontrar felicidade em outra coisa. Mas as pessoas que estavam presas no pecado, elas vêm sendo transformadas, a vida dela muda, é renovada. Quando a gente vê o que elas fazem, até quando elas estão sofrendo, nós podemos ver que elas ficam felizes. Para falar a verdade, eu não entendo por que os irmãos da nossa igreja não se tornam pastores. Não é que o pastor tem que saber de muitas coisas. Então prega o evangelho, recebe o perdão do pecado, e o Espírito Santo trabalhando ali dentro daquela pessoa, eu acho isso incrível. Então essa felicidade, ele preenche o meu coração. Essa vez eu fui para Myanmar, e o pastor Kim Dae-il de lá, ele fugiu. Antes de ir para Myanmar,
A gente procurou na internet e ele falou que só tinha templos, só tinha montanhas, né, de templos de Buda. E eu falei, não, tem pessoas também. Aí ele foi e ele pregou o evangelho lá. E quando a gente vê os frutos do evangelho, é muito gratificante. Os irmãos da nossa igreja, eles não são muito ativos, eles vêm quando... Então, tem pessoas que vêm para o culto 9h20, tem pessoas que vêm 10 horas, tem pessoas que vêm 10h20, 10h30 e começa o culto às 10 horas. É tudo diferente. Mas eu não consigo enxergar nenhuma pessoa dessas. Nossa, como é que eles conseguem fazer isso? Tá, pode atrasar para o culto uma vez. Mas as pessoas que têm o coração pelo culto... Pode vir até de madrugada. Vir assim, escutar a palavra, e a pessoa que despreza o culto é muito diferente. Por mais que escute uma palavra muito boa. A pessoa que tem um coração arrogante, porque ela não consegue ter vida espiritual. Então, também tem muitas pessoas que ministram, que pastoreiam. Mas um dia, quando ela tem o pensamento de que ela faz bem, na hora vem um pensamento arrogante. Ontem a atitude dela é diferente de hoje. É diferente também a forma que ela ora, que lê a Bíblia, que senta. Até a postura de cantar é diferente. Então isso a gente pode deixar passar. Mas... é porque não é que uma pessoa então que tem uma postura ruim que vai morrer, cair dura para trás agora. E quem é que tem uma boa postura não é que vai ganhar um pedação de ouro. Não é isso. Mas é o coração que é diferente. Então quando passa uma dificuldade, quando precisa de Deus, a pessoa que já está dentro da fé é bem diferente. O que é incrível para mim, em Mianmar, veio já o ministro e veio até o prefeito de Mianmar para o nosso país. E eles são tão humildes. Nossa, um país assim somente vai poder receber bênção. Quando eu fui para o exército, a primeira dificuldade que eu passei foi a da luva. Um dia, quando eu acordei, sumiu aquela luva que eu deixei no meu armário. Então, naquele tempo, tinha manifestação e era muito, muito grave, né? Então, teve um jovem que o irmão dele trouxe e veio para frente da nossa base e ele chamou o responsável pela base. E ele chamou o irmão dele e aí a gente saiu eu saí com os soldados da base para fazer o treinamento. E aí eles beberam, aí um deles ele falou, né, e eles estavam na frente da base e falou, né, um jovem, olha, eu bebi com 2 senhoritas e eu acho que eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida, eu gastei $300. Aí o outro falou, tá, aí o outro soldado pegou ele e falou, você deita no chão, e queria dar 40 pauladas nele. E ele não conseguiu dormir com a bunda no chão por 10 dias. E porque era muito forte apanhar lá no exército, então se eu perdesse a luva, eu tinha muito medo de perguntarem para mim, onde você vendeu essa luva? E eu pensei, então eu tenho que roubar uma luva. Então, para roubar uma luva, eu fiz um plano. Então,
todo mundo fazia um sinal na luva. Tinha gente que tinha uma bolinha, fazia uma bolinha na luva. Aí alguém roubava e depois fazia um triângulo em cima dessa bolinha. Aí depois outra pessoa roubava e ficava uma estrela. E aí ficava assim bem complicado aquele sinal. Aí ficava roubando um do outro ali dentro da base. E naquele dia eu decidi dormir. E o gratificante é que Deus estava comigo na base. E Deus me falou, tá, vamos supor, você não vai ser pego roubando a luva. Mas se por acaso você for pego roubando a luva, então como você vai poder pregar dentro da base? É verdade. Um ladrão, como é que ele vai poder sair pregando? E Deus me deu esse coração. Tá, se você roubar a luva e não for pego, tudo bem, mas se você for pego, a maior felicidade para um pregador é o perdão do pecado. E depois da remissão do pecado, você prega o evangelho para outra pessoa e conduz outra pessoa para a remissão do pecado. Essa graça é algo muito precioso. Na verdade, a nossa vida, a gente tem muita folga, né? Então a gente vive muito folgado. Mas, para falar 3 dias sobre a remissão do pecado para uma pessoa, isso já é o suficiente. Mas tem pessoas que ficando 1 ano no seminário não aprende direito, só aprende a casca, superficialmente. Então, essa é a grande diferença. Eu vivendo dentro da base do exército, eu tive esse treinamento muito forte. Eu recebi o treinamento por 3 anos e 6 meses. Nossa, mas eu fiquei muito feliz na base. Essa história sobre o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, eu recebi esse perdão em Kyongbu e eu pensei que todos os pastores conheciam essa verdade. E quando eu fui para Kyongbu, eu falei para os pastores sobre o perdão do pecado. Os pastores falavam que eles tinham perdão do pecado, mas que eles ainda tinham pecado. Não tinha ninguém que tinha recebido o perdão do pecado verdadeiro. Eu fiquei assustado. E Daegu é interior, mas em Seul os pastores todos vão conhecer, porque é capital. Eu fui para Seul. Eu me encontrei com centenas de pastores. E eu falava sobre o perdão do pecado. Mas no final, eles ainda eram pecadores. Por fora, eles falavam, perdão do pecado, perdão do pecado. Mas no final eram pecadores. Eu não sou inteligente, eu não tenho nada para me gabar. Mas receber o perdão do pecado pelo sangue de Jesus, isso me dá muita força no coração. E sabe o que eu também acho muito triste? Eu ensino para os pastores. E todos eles sabem vagamente pela cabeça. Mas, porque na verdade não tem o coração. Pregam, mas não tem ninguém que recebe o perdão do pecado. Eu estou falando sobre essa diferença. Por 3 anos ficando no exército, eu estava no processo mais difícil, cansativo, mas foi o momento mais feliz para mim. Às 4 da madrugada eu acordava e eu lia a Bíblia por 2 horas. E era muito bom. Eu ia 1 hora antes para o treinamento do que os outros. A gente estava no treinamento de comunicação. A gente estava na operação de rádio. Era a turma 16. E a turma... Então, eu era o mais superior da minha base. Então, eu era a turma 11 e estava vindo a turma 12, né? E eu era responsável pelo treinamento.
E os jovens de Seul, eles eram bem egoístas. E eles sempre falavam, superior, descanse, descanse, veterano. Então, parecia que o calouro estava falando, né? Olha, veterano, sai que eu quero pegar teu lugar, né? Então, se eu mandasse, eu podia mandar eles fazerem tudo, né? E aí, eu pedia para eles fazerem as coisas e eu ia orar por 1 hora na capelania. Então, não tinha nenhum problema, o meu defeito, a minha fraqueza. Por quê? Porque Deus estava conduzindo a minha vida. Todos os sábados, entravam centenas de jovens novos. Então, eu escutei sobre a história do tigre na base. Todos os dias eu pregava o evangelho e as pessoas novas recebiam salvação. Mas para falar a verdade, as pessoas do mundo, qual felicidade eles têm? Andar num bom carro, comprar um apartamento, sim, casar, podem ficar felizes com isso. Nascer um filho, ter neto, sim, eles podem ficar felizes com isso. Mas, mesmo tendo preocupação, angústia no coração, mas uma pessoa receber salvação e ser transformada. Eu, agora tenho 75 anos. Eu tenho que me aposentar. Mas eu estou me segurando. Sabe por quê que eu fico tão feliz? Os pastores da nossa igreja, por 1 ano, eles cresceram espiritualmente o dobro. Agora, mesmo que eu não esteja aqui, eles podem trabalhar muito bem. Onde quer que seja. Espiritualmente eles cresceram. Esses pastores que cresceram espiritualmente e os pastores que não são espirituais, quando a gente vê a diferença da igreja, é muito grande. É muito grande. Os irmãos mudando espiritualmente, recebendo salvação, quando a gente vê isso, a gente não tem como trocar por nada desse mundo. No outono passado, ano passado, nessa época, a gente fez uma conferência em Hong Kong, com pastores de Taiwan, do oeste da Ásia. Aí, depois que eu preguei, um pastor levantou a mão e falou: pastor, eu tenho uma pergunta. Sim, pode fazer. Então, o que ele falou? Os teólogos, eles falam que o perdão dos pecados é um enigma. Então, como o senhor pode falar desse jeito, pastor? E eu dei risada, né? Por quê? Porque pode parecer algo arrogante, mas isso não é nenhuma pergunta para mim. Por quê? Se eu falar exatamente, essa pessoa nem sabe exatamente o que é salvação. Então, eu dei uma risada, né? Então, na Bíblia, a salvação não é um enigma. As bodas de Canaã da Galileia, faltou vinho. Você preencher com água. Isso daí é um enigma, isso daí é quer dizer, não é enigma, é algo impossível? Então, se você disser que a filha de Jairo, que está morta, está dormindo, isso é impossível? Isso é algo que não tem nada a ver? Então, todas as palavras de Jesus Cristo na Bíblia não tem nada a ver. São coisas impossíveis. Sabe por quê? Porque se você quiser decifrar algo que é impossível, é porque você quer entender para acreditar. Mas se você não entender, mas simplesmente acreditar, você pode acreditar em tudo na Bíblia. Aí todos os pastores começaram a bater palma. Amém, pastor! E a maioria daqueles pastores receberam salvação naquele dia. Os pastores dos Estados Unidos, eles são bem assim, verdadeiros, né? E depois o CLF,
aqueles pastores, eles juntam os irmãos da igreja dele, depois o CL fala, olha, eu era um pastor falsa, agora eu nasci de novo de verdade. E vocês têm que aprender desse pastor da igreja Boa Notícia. Muitos pastores dos Estados Unidos falam assim. Essa vez do CLF, muitos pastores de fora vieram e receberam perdão do pecado. Nossa, e eles testemunhando, eles são muito verdadeiros. Os coreanos, eles tornam todos os membros da igreja pecador. Por quê? Porque eles são pecadores. Se eu falar a verdade, é porque os pastores não receberam perdão do pecado. Quem não recebeu perdão do pecado não tem Espírito Santo. Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo pode entender a Bíblia? Pode compreender o que está na Bíblia? Não faz sentido. Então as pessoas leem a Bíblia de forma humana. Então a maioria das faculdades de teologia não acreditam na Bíblia. Com certeza na Bíblia, está escrito que todas as palavras da Bíblia foram escritas por Deus. Mas os teólogos falam o quê? O Moisés, ele escreveu Gênesis. O Moisés, ele é uma pessoa de 1500 a.C. E Adão é uma pessoa de 4.000 anos antes de Cristo. Então, como ele pode escrever sobre Adão sem ter conhecido? Como isso pode ser a palavra de Deus? É algo engraçado. Eu experimentei a palavra de Deus. Então, quando eu acredito nessa palavra como palavra de Deus, com certeza Deus trabalha. Quando eu acredito na palavra de Deus, e eu acredito e vou adiante pela palavra de Deus, e Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. A igreja não tem primeira ou segunda série. Tem gente que está 10 anos sentados aqui, tem pessoas que estão 20 anos aqui, tem pessoas que chegaram hoje. É assim a igreja, todo mundo pensa diferente. Por isso, mesmo escutando a mesma coisa, as pessoas que conhecem pela cabeça e aceitam pelo coração são completamente diferentes. Então, pregando a palavra, eu consigo enxergar os olhos de quem está brilhando, escutando, sugando aquela palavra. Mas tem pessoas que eu posso ver que estão pensando em outra coisa. Ai, acorda, está pensando em outra coisa? Por isso, tem pessoas que escutando a palavra, levam um pedaço de ouro para casa. E tem pessoas que estão se esforçando. Eu quero ganhar fé, eu quero ganhar fé. Então, qualquer um pode ir para uma montanha, pode orar, pode fazer o que quiser. Mas quando se depara com a dificuldade, aí aparece a diferença. Quando a gente vê exatamente pela fé, independente da situação com que você se depare, quando você acredita em Jesus Cristo, então todos esses problemas que você se depara se tornam de Jesus Cristo. Então eu me deparar com o problema e Jesus Cristo se deparar com o problema é uma grande diferença. Eu tenho muitas pessoas que me perseguem, que estão contra mim, que me desprezam. Mas a cada momento o Senhor Jesus Cristo brigou e Ele venceu. E eu agradeço muito por isso. Mas não é assim com todo mundo. Então, entre os ministros também dentro da nossa igreja, a postura deles é diferente. É diferente até o modo de andar. Até a diferença da vida espiritual traz diferença no rosto, traz diferença no modo de sentar. Quando a gente vê, a gente pode ver que quem tem coisa dentro do coração não vive daquele jeito. A vida é diferente. Mas quando a gente vê uma pessoa sem fé, a gente pode ver a diferença. Em 1968, eu fui despachado do exército e eu fui depois para Kim Chon. E naquele tempo, Kim Chon era muito pobre. Não tinha ninguém que ajudasse. Mas eu era muito feliz. Eu passei muita fome.
Deus sempre estava preenchendo o meu coração. Por isso eu sempre agradeci. Quando eu estava em Padom, Tegu, também foi assim. Naquele tempo, em Tegu, eu acho que eu era a pessoa mais pobre. Mas sempre Jesus Cristo estava conosco. E as pessoas recebiam o perdão do pecado. Hoje de manhã o irmão também testemunhou. Ele falou depois que derramou lágrimas. Ah, tá bom, é lógico que pode derramar lágrimas, né? Porque uma pessoa que vende a bebida está está num lugar, está virou santo, né? Então, quando a gente vê as pessoas sendo transformadas, é incrível. Tem pessoas que receberam perdão do pecado, porque não é humilde, né? E acaba vivendo, seguindo a carne. Claro que também o pastor, é porque o pastor pode ser falho, mas quando a gente vê a vida daquela pessoa, o incrível é que essa Bíblia está falando sobre o problema de todos os corações. A gente leu hoje, 1 Samuel capítulo 14, do versículo 1 ao 15. Aqui, os filisteus, eles foram atacar os filisteus, não é? Então, eles foram atacar os filisteus. Então, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Então, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. E o exército de Saul era de 600 homens. Então ele tinha... Então, os filisteus, eles tinham 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e uma multidão. Não dava nem para guerrear com 600 homens. Então, Saul, ele foi ungido por Samuel, ele era uma pessoa de Deus. Deus estava com Saul. Com certeza, dentro de Saul, embora Deus estivesse junto, mais 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo, multidão como a areia que está à beira-mar, diante disso tudo, ele estava tremendo, Saul. Era a mesma posição, mas o Jonatas, filho do Saul, ele era um príncipe. Ele é um príncipe. Se o Saul morrer, ele vai se tornar o rei. Então, ele também vai fracassar desse jeito. Mas, nessa mesma posição, o Saul tinha 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão como a areia que está à beira-mar. Então, o Saul não sabia o que fazer diante disso, ele estava tremendo. Então, os Jonatas, ele não podia não ultrapassar essa situação. Então, o Saul, ele estava com fardo, então ele queria fugir. Mas o Jonatas, diante desse fardo, ele não podia fugir, senão ele ia fracassar. Então, o Saul, ele tinha o pensamento, eu posso desviar dessa situação. Mas Jonatas não. Se eu desviar, eu vou morrer, eu vou fracassar. Então, no coração de Jonatas, no coração de Saul, ele tinha Deus, mas... mais do que o coração de depender de Deus e ir adiante, ele queria fugir daquela multidão de soldados que vinha contra ele. Mas pelo contrário, Jonatas, se meu pai perder, então eu vou fracassar, então eu tenho que enfrentar. Então pela fé em Deus, surgiu o coração de ir adiante, no Jonatas. Então vocês, porque são irmãos. Eu não sei se muitos de vocês não experimentaram um trabalho de Deus na sua vida, mas a Bíblia está falando exatamente o quê? Não tem nada que seja vago na Bíblia. Parece que você se tornou justo. Não tem nenhuma palavra assim.
Eu acho que você se tornou justo. Ah, você pode ser justificado. Ai, será que você não pode ser justificado? Não, não tem nenhuma palavra assim na Bíblia. Está escrito que vós fostes justificados. Está escrito que fostes justificados. A Bíblia fala assim. Ah, parece que você vai ser justificado. Ah, eu acho que você vai ser justificado. Ah, eu gostaria que você fosse justificado. Ah, eu acho que você vai ser justificado. Não, não tem nenhuma palavra assim na Bíblia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, está escrito exatamente. Se não for exato, como vocês podem crer? Então, em 1 Coríntios 16, versículo 11, está escrito: pois tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, santificados, justificados em nome de Jesus Cristo. Então, está escrito exatamente como foi. Então, se a gente falar exatamente, é um ponto final. É como depois da construção a gente receber a autorização para a utilização do prédio. A Bíblia fala assim. As pessoas têm medo de acreditar. Ah, eu vou receber o perdão do pecado. Eu acho que eu vou receber o perdão do pecado. Eu acho que eu recebi o perdão do pecado. Então tudo isso é falso. Isso não é fé. A Bíblia, para nos dar fé, ela nunca falou algo vago. O medo é porque dentro do coração dessa pessoa, ela não tem certeza. Ah, eu acho que eu vou me tornar justo. Não é, Deus vai trabalhar. As pessoas dizem o quê? Ah, eu acho que Deus vai trabalhar. Talvez Deus me ajude. Parece que Deus vai me ajudar. Será que Ele não vai me ajudar? É assim que a fé enfraquece. Amados irmãos e irmãs, eu não sou mais inteligente, eu não sou melhor do que outra pessoa. Eu realmente não sei algo direito. Eu também não consigo confiar nas pessoas. Por isso, porque eu somente posso confiar em Deus, eu acredito na Bíblia. Eu não fico duvidando, será? Eu não posso ficar examinando a Bíblia para duvidar se é ou não. Isso é pecado. Se Deus está falando que a gente é justo, deixa eu ver se eu sou justo, deixa eu pensar para ver se eu sou justo. Isso é pecado. Se Deus está falando que a gente é justo, se falar uma coisa contrária a Deus, isso é anticristo. Se Deus está falando que a gente é santo, se falar uma palavra contrária que a gente é santo, então isso é anticristo. A gente não pode falar nada contrário da Bíblia. Deus está falando que nosso pecado foi lavado. Ah, não, Ele vai lavar, eu sou pecador. Ah, eu acho que eu vou ser justificado. Isso é Satanás. Isso é desconfiar de Deus. Está escrito o quê? 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e povo em multidão como areia, bem-estar à beira-mar. Mas a pessoa que tem fé em Deus, não sou eu que vou lutar, porque é Deus que luta por mim. E daí se são 30 mil carros, e daí se são 6 mil cavaleiros, não importa, porque é Deus que vai lutar por mim. Em Romanos capítulo 8 está escrito assim, 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós nos tornamos um com essa palavra e vamos adiante para a guerra. E daí 30 mil cavalos? E daí se são 3 milhões de cavalos? Não se torna problema. Mas quando não temos a fé, Saul temeu. Está
Está escrito em 1 Samuel capítulo 14, versículo 13. Capítulo 13, versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Os homens de Israel estavam assim. Por quê? Porque não tinham Deus. Estavam na mesma posição. Mas vamos ver o capítulo 14, e vamos falar sobre ele. No capítulo 14, versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Então, o sacerdote, ele estava com a roupa de sacerdote, mas só era pose. Ele não estava conseguindo conduzir o povo de Israel, ele estava tremendo junto. Embora Saul fosse rei, mas ele não conseguia falar com coragem, vamos lutar. Ele estava tremendo. Por quê? Ele era sacerdote, o Icabô, o Iaiás, né? Mas Saul, ele estava tremendo também. Por quê? Porque eles não acreditavam em Deus. Os irmãos da nossa igreja, tem muitos que receberam perdão do pecado. Mas porque não acreditam que Deus vai trabalhar dentro de mim, eu fico com medo, eu fico espiando como os outros pensam. E não conseguem viver de uma forma abençoada. Se vocês receberam o perdão do pecado, nasceram de novo pelo sangue de Jesus Cristo, se vocês se tornaram um com Deus, e conforme a palavra da Bíblia, ninguém vai poder nos separar do amor de Deus. Eu estou junto de Cristo. Quem é que pode vencer a Jesus Cristo? Quem é que pode vencer a Deus? Ninguém. Ninguém pode. Mas nós, só com o perdão dos pecados que Jesus Cristo nos deu, pelo sangue dele, nós somente acreditamos nisso e acabou. E quando diz para fazer algo pela fé, a gente fica tremendo e com medo. Pensem. Crendo em Jesus Cristo, em março de 1969 eu fui para Kimcheon, não tinha ninguém que me ajudasse. E eu aluguei um quarto, nossa, por milagre. Mas, porque eu acreditando em Deus, o dono da casa que eu aluguei, ele era viciado em jogo de aposta e acabou hipotecando a casa em que ele tinha me alugado e ele fugiu numa noite. O dono da casa fugiu numa noite. E aí o gerente do banco veio falar para mim: olha, senhor Parque, essa casa a partir de hoje pertence ao banco, então o senhor tem que se retirar. Para onde que eu vou? E eu estava conversando com o gerente e Deus me deu que coração? Você pode resolver esse problema? E no meu coração, não, Deus, eu não posso. Então, o Senhor resolva por mim. Tá bom. Então, você falou sobre mim para ele? Então, se você está falando que confia em mim, por que você não falou sobre mim? Propositalmente, eu não falei, né, que eu acreditava em Deus, porque eu podia prejudicar, né, Deus. Quão tolo eu sou. Então, eu utilizar meu método e utilizar o nome de Jesus é melhor? Qual que é melhor? Então, não faz sentido, mas
eu utilizar meu método vai funcionar no quê? Porque ele é gerente do banco. Eu não sabia de nada, eu não sabia nada sobre a economia, sobre como funcionava o mundo. Eu acabei de sair da base do exército. Aí Deus falou, se você acredita em mim, então você fala sobre mim para ele. Deus me deu esse coração. Pela primeira vez eu falei sobre Deus para ele. Gerente, na verdade, eu tenho que sair da casa, mas sabe qual é o motivo de eu não poder sair da sua casa? É que eu tenho que falar com o meu chefe primeiro. Mas o meu chefe, ele ainda não me deu uma resposta. Então, até o chefe me dar uma resposta, me espera, tá bom? Aí ele se assustou. Ah, você tem um chefe? Sim, eu tenho. Tenho. Onde está o seu chefe? Está no céu. É Jesus Cristo, meu chefe. E aquele gerente, ele se assustou. E olhou para mim assustado. Senhor Parque, eu não acredito em Jesus Cristo. Mas, escutando o que você está falando, senhor Parque, você tocou o meu coração. Mas hoje eu vou falar até aqui com o senhor e vou voltar amanhã, tá? Mas você está orando, né? Então ora mais forte para ser resolvido mais rapidamente, tá? Uma pessoa que não acredita falou para eu orar mais. Até os irmãos da minha igreja não falam isso para mim. O gerente, ele falou para eu orar mais forte. Então eu vou ter que obedecer. Eu tenho que obedecer, né? Mas naquele tempo eu estava continuamente indo para as conferências. E quando eu estava lá em casa, não tinha lugar para orar, né? Então tinha um sótão. E eu ia lá naquele sótão. E tinha 1,5 metro de altura. Não podia ficar em pé. Então, se eu estivesse ajoelhado, não ia ter problema. Então, a noite inteira eu ficava orando ali. E Deus, realmente, sabe para essa pessoa que criou o Galaxy da Samsung, eu falei, nossa, você faz eu poder ligar para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, mas por que você não faz essa ligação para o céu aqui, né? Ah, se você fizer um telefone assim, eu queria comprar. Indo para o funeral, olha, vamos ligar para a pessoa agora que está no céu, no funeral. Alô, Senhor, o Senhor já chegou no céu? O Senhor já passou pelo rio da morte? Ou você já está no porta do céu? Agora a gente está aqui no seu funeral. Ou poderia falar alguma palavra para eles? Amado filho! Nossa, olha, se você puder, sobe aqui no céu que não tem comparação com a terra. Não sei por que eu vivi na terra até agora. Mas enquanto você está na terra, prega bastante, tá? E depois vem. Sim, pai! Imagina quão feliz seria o funeral, não é? Se existisse o telefone assim, do Galaxy, né? Eu, ficando velha, eu não gosto de nada complicado. Antigamente eu era o melhor que mexia nisso, mas agora eu peço para minha filha, para as irmãs da igreja fazerem os negócios para mim no celular. Então é complicado o celular hoje em dia, né? E o Coral, graças, me deu um telefone de presente. E me deram, o meu estava bom, mas me deram o melhor. Ah, então tá bom, né? E a gente manda mensagem, eu vejo o Cacau Toque, essas coisas só, eu ligo. E aí, se eu pudesse ligar, Jesus, por que o Senhor não respondeu ainda? Eu gostaria de poder falar com Ele, né, assim, mais do que o mundo do coração. Mas ainda não existe esse telefone, né? Mas o Deus não deu esse telefone, sabe por quê? Porque Ele quer se comunicar conosco de coração. Lendo a Bíblia, o meu coração e o coração de Deus são completamente diferentes. Realmente o Jonatas estava numa grande dificuldade, e se meu pai perder essa guerra, a gente vai cair numa grande dificuldade, a gente vai ser escravo dos filisteus. Agora os filisteus, então os filisteus, eles são da Palestina, né? É uma guerra entre a Palestina e o povo de Israel. Então isso é uma coisa da história, né? Então
esse exército dos filisteus era muito grande que não tinha como segurar eles. Mas o Saul, que não tinha fé, ele queria lutar contra eles. Mas o Jonatas não tinha fé, mas olhando para Deus, ele deu os seus passos de fé. Estimados irmãos, se por acaso passarem-se 20 anos, muitas pessoas de bastante idade aqui já vão estar no céu, no bom país, né? Eu também. Eu não vou estar mais vivendo nesse mundo mal, né? Eu vou estar naquele mundo glorioso. Daqui a 30 anos, mais do que a metade daqui, já não vai mais estar aqui. Se passar 40, 50 anos, não vai ter muitos daqui ainda, né? Só os jovenzinhos, né? Daqui a 50 anos, eu não sei, né? Se descobrirem uma pílula que a gente vive até 500 anos. Porque na época de Noé viviam assim. Então, esse fato do Senhor Jesus estar junto comigo, o Jonatas, o Saul sabia pela teoria que Deus estava com ele, mas porque ele não tinha fé em Deus, quando teve essa guerra, ele somente ficou preso naquele pensamento de que ele morreria. Mas o Jonatas, se o meu pai perdeu o país porque eu sou o príncipe, então no final eu vou acabar sendo prejudicado. Então ele teve que seguir o caminho da fé. A gente pode ver o coração dele assim. Por que na Bíblia mostra isso? Irmãos da igreja, boa notícia. O ancião Kim, ancião Li, ancião tal, ancião... A fé começa assim. Você também tenta uma vez. Amém. Não somente leia a Bíblia de pose. Jonatas não é uma pessoa de fé, mas porque ele tinha uma grande dificuldade, ele teve que enfrentar a dificuldade. Quando ele deu o passo pela fé, a gente pode descobrir como Deus trabalhou pela fé. Amém. Até agora, eu me deparei com muitas dificuldades que eu não podia aguentar. Eu também não era uma pessoa de fé. Mas eu não tinha outro caminho senão Deus. Em várias vezes, eu tive dificuldade que parecia que eu já não poderia mais ministrar. Eu vou ter que parar de ministrar. Então eu perdi o sono. Não vai dar. Não, isso não vai, eu não vou conseguir resolver. Então, como é que eu vou fazer? Está tudo obscuro diante de mim. Depois que eu recebi perdão do pecado, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz em ver as pessoas recebendo salvação através de mim. Eu fiquei muito feliz vendo as pessoas sendo transformadas. Mas essas felicidades... As pessoas dizem que com 5 milhões, 6 milhões de dólares você pode comprar um apartamento em Seul. Então, mas se eu viver num apartamento tão caro assim, eu vou ter que gastar muito dinheiro com a manutenção, né? Mas isso não tem nem comparação com o mundo de Deus. Por isso, quando eu estava em Kimcheon, quando eu estava em Padon, enfrentando tudo isso, eu tinha que andar junto com Deus. Eu sou uma pessoa sem condições, eu não tenho sabedoria. Outras pessoas tinham muitos métodos humanos, podiam desviar das coisas pelos métodos humanos, mas eu não tinha outro método. Eu não tinha fé. Mas, porque eu somente podia ir adiante pelo método de Deus, eu comecei a ir adiante. Então, por causa daquela casa de Kimcheon, eu comecei a orar. Todas as madrugadas eu orava. E um dia surgiu que pensamento dentro de mim?
Você para de só ficar orando e procura uma casa em Kimcheon. E não longe de onde eu estava, tinha uma casa que estava para alugar. E eu perguntei, quanto que é? Era $200. Naquele tempo, com esse dinheiro, eu podia comprar uma boa casa em Kimcheon. $200 era o suficiente, mas eu não tinha nem 10 centavos. E aí eu liguei. E eu orei de novo. Sempre eu ia para a conferência e quando eu voltava, somente tinha uma coisa a fazer, orar. E orando, um dia de madrugada, aquela vez, você viu aquela casa, você não gostou daquela casa? Gostei, Deus, é muito barata, mas eu acho que já saiu, já não está mais para alugar. E depois que eu tomei o café da manhã e fui lá, ainda estava ali para alugar. E Deus me falou que Deus vai me dar essa casa, eu tive esse coração. E aí veio aquela fé exata, Deus vai me dar essa casa. No começo eu acho que Deus vai me dar essa casa. Eu tenho que me encontrar com o dono. Eu não tenho nem um centavo, o que eu vou falar para ele? E eu treinei o dia inteiro o que eu falaria. E aí naquele dia eu fui encontrar o dono. Até agora está vívido na minha memória. Eu sou o servo de Deus. Eu vim nessa cidade para pregar o evangelho de Deus. Mas um cidadão dessa cidade me prejudicou. Eu aluguei aquela casa por $200, mas aquela casa foi hipotecada e ele fugiu com o dinheiro. Eu não tenho para onde ir. Então eu orei diante de Deus. E Deus me falou que me daria essa casa. Eu não tenho nenhum centavo. Se o Senhor quiser me emprestar essa casa, por favor, me empreste. Agora eu não consigo falar isso, mas naquele tempo eu tinha fé de que Deus me daria. E aquele dono da casa fechou os olhos e ficou por um tempo de olhos fechados. Nossa, eu nunca imaginei que 1 minuto fosse tão longo assim. Por que ele não responde logo? E aquele dono, ele falou: eu sou ancião da igreja Tijá, da cidade de Tijá. E Deus me deu esse prédio tão bom. E o servo de Deus dizendo que quer utilizar esse prédio, como eu vou negar? Pode utilizar. E naquele tempo, a filha daquele ancião estava tocando piano dentro de casa e ela estava tocando um cântico. Nossa, parecia que eu estava sonhando naquele momento. E eu queria sair daquela casa e aquele ancião falou: mas eu acho que você vai ficar sem graça de vir de mãos vazias. Então, quanto você acha que você pode preparar para dar? Eu nem tinha, nem pensado. Aí eu pensei, né? $28. Aí ele falou, tá bom, não tem problema, isso é o suficiente. Quando eu pensei, eu pensei, meu Deus, o que eu falei? Por um lado, eu estava tão grato, né, porque deu tudo certo. E eu perguntei, não, era $80 que eu falei, mas eu pensei, nossa, por que eu falei $80? Devia ter falado $50. Aí eu fui procurar o gerente do banco, eu falei, olha, desculpa, gerente, eu achei uma casa e vou sair, tá? Nossa, senhor Parque, eu quero ser presidente, eu quero ser candidato à presidência, né? Mas desculpa por tudo isso que aconteceu. E aí ele pegou no bolso dele
Aí eu queria falar, me dá bastante, tá? Aí ele me deu um envelope, e aí quando eu saí dali, ele me deu $10. Nossa, eu fiquei tão agradecido. Nossa, ainda está vívido na minha memória. Naquele tempo, para a gente alugar uma casa, a gente tinha dado $50, né? E tinha tantos agiotas atrás de mim. E aí tinha tantos agiotas ali procurando, né, Então, teve um dia que uma pessoa veio, uma mulher que ela pegava empréstimos, que porque eu aluguei a casa, eu dei como é que chama? O dinheiro que eu dou antes, né? Eu dei um calção, e aí essa mulher, ela pegou o dinheiro de todo mundo, mas o meu, ela falou, olha, não posso pegar seu dinheiro, e ela me devolveu $40. E aí eu tinha $50. Aí tinha um amigo meu, que ele falou, olha, você passou dificuldade, né? Eu estou começando o meu negócio e eu não tenho muito dinheiro, né? Mas eu posso te dar $20. Olha, gasta esse $20 para você, tá? E quando você puder, você me devolve, tá? Eu não tenho como te dar, então eu posso te emprestar. Aí eu agradeci, agora eu já tinha $70. Aí eu peguei todos os dinheiros que tinha dentro da minha família, e aí a gente tinha $8. A gente conseguiu juntar os $80. Deus é maior do que o dinheiro para mim, porque Deus é maior do que todas as coisas. Eu nunca quis deixar Deus chateado por causa do dinheiro. Eu não quero deixar Deus chateado por nada. E esse Deus, eu envelheci e mudei bastante, mas Deus nunca mudou. Vocês estão sentados aqui hoje. Eu não sei se vocês estão sentados em posição alta ou baixa, ou numa posição de dificuldade ou problema. Mas o único que pode nos ajudar é Deus. Mas os olhos para a gente enxergar esse mundo é muito claro, e enxergar Deus é escuro. Então, os homens de Saul eram 600, mas aquele exército dos filisteus era de 30 mil carros, 6 mil cavaleiros. Deus falou que estava com Saul. Nós também somos iguais. Não conseguimos enxergar a Deus. A gente ora de manhã e depois a gente abre os olhos. Oh Deus, onde o Senhor está indo? Estou indo te ajudar. Se a gente conseguisse enxergar Deus, ia ser mais fácil. Até um minuto atrás, não vinha telefonema, não vinha carta, não vinha resposta nenhuma. Mas somente as pessoas que têm fé podem depender de Deus. Por isso Deus, para nos ensinar a fé, Ele faz a gente passar por muitas dificuldades, e a cada momento, quando a gente depende de Deus, a gente pode ver Deus trabalhando vividamente. É incrível, não é? Vamos ler um pouquinho mais da Bíblia. Capítulo 14, versículo 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Ecabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor. Ele era um sacerdote do Senhor, mas é um sacerdote inútil, que não serve para nada. Está em dificuldade, mas não consegue nem orar, nem conduzir. Só está com a veste sacerdotal e só está com pose de sacerdote. E isso daí é a imagem de um pastor que não presta para nada. Não serve para salvar ninguém, não serve para conduzir ninguém. São pastores corrompidos. Também tem muitos assim na nossa igreja.
só sabe teoria. São arrogantes e não querem aprender. Se decidir o coração para aprender, em um dia já basta para aprender. Mas porque são arrogantes, só ficam assim. Então esse sacerdote, o seu país estava em dificuldade, mas eu conseguia falar um A. Vamos orar assim, vamos fazer assim, Deus vai nos ajudar. Não, só estava com pose de sacerdote. Esses pastores que só ficam sentados com pose, são corrompidos. Eles destroem o país, eles destroem a igreja. Vamos ler um pouco mais. 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme. Eles querendo subir, passar pela dificuldade. Tem o quê? Dificuldade. Uma pedra aí, uma penha íngreme. Do outro, e da outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Então, eles tinham que subir pela penha. Então, é íngreme. Então, eles estavam subindo pela penha, pela pedra. Por quê? Porque eles depositaram as suas vidas na mão de Deus. Irmãos, respondam diante de Deus. Vocês estão segurando o seu problema ou vocês depositaram nas mãos de Deus? Isso não é algo óbvio. Se vocês não conseguiram depositar nas mãos de Deus, isso é desconfiança, isso é pecado. Isso é estar contra Deus. Sem fé em Deus, vocês, aqueles ministros que somente têm pose de pastor, pose de ministro, essas pessoas são as que causam problema dentro da igreja. Essas pessoas bloqueiam os irmãos de seguirem pelo caminho da fé, fazem elas se corromperem, faz cair no pecado, faz seguir o caminho da maldição. Somente estão segurando o lugar de pastor, querendo se proteger. É um grande problema diante de Deus. Versículo 6. O que Jonatas falou? Disse, pois, Jonatas a seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Sabe o que é muito bom dessa palavra? Parece que é uma palavra, é uma dúvida, não é? O Senhor nos ajudará nisto? Parece que é uma dúvida, né? Será que Deus vai nos ajudar nisso? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Realmente, para Deus não precisa de muitos ou poucos para livrar. Versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui, contigo a tua disposição será minha. Somente 2 pessoas são necessárias. Mais do que 1.000, mais do que 1 milhão de pessoas. 2 pessoas bastam. Lá na igreja de Fiji, na igreja metodista, tem o presidente da igreja que falou: pastor, nós erramos, desculpa. Ele abaixou a cabeça diante de mim e pediu desculpas. Nós escutamos coisas falsas sobre o Senhor e tivemos um mal entendido sobre a Igreja Boa Notícia. Nós desejamos aprender com a Igreja Boa Notícia. Ano passado, desde 2017 até agora, por 2 anos, ainda não fechou 2 anos, mas através da gente, só de pastores que receberam salvação através da gente foram 50.000. A gente ensina a vida de fé para eles, como pregar, como viver pela fé. A gente tem que ensinar isso para eles.
A maioria deles porque não sabem coreano, porque eu não sei falar inglês, eu preciso de tradução, né? Então a gente tem muito trabalho para fazer. No verão passado, quando eu fui para Fiji, a igreja metodista de Fiji, todos aqueles pastores daquela ilha, eles ficaram com 700 pastores e por 2 dias eu preguei o evangelho para eles. Eles receberam o perdão do pecado e ficaram tão felizes. Por isso, esses pastores, escutando isso, porque eles não se tornaram nossos pastores, né? Então, eu mandei o pastor Kim Song-un e pastor Lee Gang-woo, e eles procurando as igrejas e fazendo conferência nelas, são 1.500 igrejas. Pregando o evangelho em uma igreja por dia. Quantos anos demora para 1.500 igrejas? Então, o pastor Lee Gang-woo, o pastor Kim Song-un, eles foram pregar o evangelho lá. Sabe por que eles ficaram tão tristes? Os pastores são pastores. Mas tem pastores que a gente pode enviar e tem pastores que não dá para enviar. Isso que é o mais triste. São pastores que estão nos encontrando pela primeira vez e tem que escutar o evangelho, né? Então, se escutar errado, fecham o coração. Então, tem pastores que pensam, se eu ficar com igreja grande, eu vou cuidar só. Confiam em si mesmos. Por quê? Em vez de confiar em Deus, confiam em si mesmos. Então, não faz sentido isso. Nossa, se confiar em si mesmo, como é que vai confiar em Deus? As pessoas que acreditam no Senhor, primeiramente, têm que saber se negar. Qualquer pensamento que tenha, tem que saber jogar fora. E tem que aceitar a palavra de Deus. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Então, eles falaram, sobe! Aí, vamos subir! E aí eles subiram. Então, é muito perigoso se o príncipe for pego como prisioneiro. É o maior perigo da guerra. Mas não existe maior segurança do que acreditar na palavra de Deus. Não somente na guerra, mas sim na saúde, no trabalho, na vida, na família. Não é porque alguém manda eu fazer isso que eu faço isso. Mas um ano inteiro eu faço conferência. Seminários bíblicos. Enquanto eu prego a palavra, eu fico feliz. As pessoas escutando a palavra, recebendo o perdão do pecado, quando eu vejo isso, meu coração fica quente. E no meu coração, Senhor, quem sou eu? Essa vez, no fim de dezembro, a gente vai ter conferência em Uganda. Vai ter uma reunião com todos os representantes religiosos de Uganda. Diz que vai se reunir 120 mil pessoas. Eu fiquei muito agradecido. Deus, é incrível como Ele trabalha dentro de nós. Eu não sou nada. Eu, com 19 anos... eu soube exatamente que eu não podia confiar em mim mesmo. Porque tudo que eu fiz até agora foi um fracasso. Vocês até agora... tem muitas pessoas ainda que não sabem se devem confiar em si mesmo ou em Deus.
Vocês têm que largar para Deus poder trabalhar. Tem muitas pessoas que não fizeram isso ainda. Isso não é fé. Para vocês treinarem isso daí, Deus me deu muitas dificuldades no passado e cada vez que eu dependi de Deus, Deus resolveu todos esses problemas de uma forma agradável e maravilhosa. Agora, pessoal, independente de quem seja, chegou o momento de vocês deixarem seus pensamentos. Qualquer pensamento que seja, qualquer decisão que seja, diante da palavra de Deus, todos os nossos planos têm que se tornar em nada. Eu desejo com que vocês possam começar a dar os passos pela fé em Deus. Se vocês ficarem em dúvida continuamente, vocês nunca vão experimentar o trabalho de Deus. Sempre vão ser arrastados por Satanás. Independente de quem seja, assim como Jonatas. Eu tenho essa dificuldade diante de mim. Mas vamos depender de Deus e vamos adiante. Se a gente for assim adiante, Deus, de uma forma incrível, vai fazer vocês se tornarem pessoas de Deus, independente de ser idosos ou jovens, inteligentes ou burros, bonito ou feio, mulher, homem, independente de qualquer coisa. Você confiar em você mesmo, isso é maldade. Você ainda está confiando? Quando vocês abandonarem a sua pessoa e acreditarem em Deus, Deus vai começar a trabalhar em vocês. Não, porque não tem comparação em você, no seu trabalho e no trabalho de Deus. Então eu acredito piamente de que se vocês depositarem na mão de Deus, Deus vai trabalhar. Vocês acreditam em Deus? Vocês por acaso não desconfiam de Deus? Isso é maldade. Isso é mal. Creiam em Deus. Então, independente de quem seja, até aquilo que o sacerdote não pôde fazer, Jonatas fez. Ele salvou o povo de Israel e ele pôde ver o glorioso trabalho de Deus. Vocês também. Eu acho que Deus me mostrou essa palavra para mostrar que Ele quer trabalhar assim para a gente também. Não sejam como Saul querendo fugir do seu trabalho, desviando. Mas se vocês derem o passo pela fé, então pela fé vocês vão se tornar um com Deus. Quando vocês acreditam que Jesus Cristo lavou os seus pecados, assim como vocês se tornam um coração com o de Deus, assim também eu acredito que quando vocês depositarem seu problema na mão de Deus, seu coração vai se tornar um com o de Deus. Até aqui.